Bom, vamos lá. Obrigado, Júlio. Vamos lá. Bom, mês passado de bolsa que foi bem desafiador aqui para o cenário micro, né? Assim, então, além de a bolsa cair de 5%, você tem diversos assuntos circulando aqui dentro do mercado. Então, assim, para a gestão micro, tá um período desafiador, tá? Porque por mais que você tenha alguns valuations baratos, a gente tem muita incerteza pairando no ar. Então, só dar alguns exemplos aqui de incerteza que a gente teve ali, tem ainda, né, no mês. A gente falou ali da questão de tirar incentivos ali de R sobre benefício de ICMS, que é pô, muito relevante para empresas varejistas. A gente está discutindo tirar o JCP das companhias, que é muito relevante para diversos segmentos. A gente está discutindo o cap do rotativo, também relevante para varejistas, para bancos. A gente está discutindo taxação de comércio exterior. A gente e sem falar da reforma ainda da renda e do imposto de renda, né? Então, que a reforma de renda que já veio, mas tem diversas incertezas. Então, assim, para calcular, a gente tem que calcular ali, projetar lucros futuros de companhias. A gente está falando de medidas ali que podem afetar, eventualmente, 30, 40% do lucro de algumas empresas. Então, e são cenários muito binários, né? Então, eu acho que isso aí mostra um pouco desse desafio da parte de stock picking aqui. Eu acho que corrobora um pouco com alguns desempenhos que a gente viu também no mês passado. Acho que boa parte, como o Júlio falou, assim, da queda da bolsa aqui foi realmente dado do cenário externo. Mas eu acho que essa incerteza interna aqui afeta principalmente quando a gente olha no stock picking, setores domésticos ali sofrendo mais. Se não fosse, por acaso, ali, setores, por mais que a gente está falando de uma China desafiadora, quem segurou a bolsa acabaram sendo as commodities, performance de Vale, Petro, acabaram segurando um pouco o índice, mas a parte doméstica acabou pesando mais. Tá? Então, é, tem sido um ambiente bem desafiador, já falou um pouquinho de alguns cases aqui. A gente aproveitou um pouco dessa queda mês passado. Peixe, se você me Pode falar. permite, cara, mas no final das contas estamos falando aqui de economia política, né, cara? E, enfim, não quero nem puxar esse debate aqui, Fernando Gento até levantou a cabeça. Do ponto de vista micro, a gente teve os resultados e eles não foram tão ruins, talvez, né, Peixe? Eu acho que só para comentar aí, cara, não sei se você vai falar, mas eu acho importante, né? Porque a É, performance das empresas por si só não tá tão ruim, né? Quando a gente olha na tela, essa é uma ponderação. sim, sim. Eu acho que a temporada de resultados que acabou realmente agora no mês passado, ela veio ok, ela veio em linha assim, com a expectativa. Eu acho que não, assim, até corroborando com o que o Vieta falou assim, ela não veio também, não teve surpresa muito positiva como a gente viu no PIB, né? Então, de fato, a surpresa no PIB não está vindo nas empresas que a gente tá vendo aqui listadas, está vindo mais de pequena economia. É, então, também a gente não está num período de revisão de lucro para cima por conta do desempenho, mas também não teve grandes surpresas negativas. Acho que foi uma temporada de resultados ok ali no conceito geral. É, Enfim, a gente falando um pouquinho do que a gente fez no mês, a gente aproveitou um pouco da queda para reduzir um pouco do caixa ali nos fundos. A gente estava ali algo em torno de quase 25% de caixa ali nos FIIs. A gente reduziu para algo em torno de 15%. Então, aproveitamos para botar algumas posições novas ali, aumentar algumas posições que caíram. É, Falando um pouco de posições novas, né? Uma que a gente adicionou ali foi a Copel, empresa que foi privatizada aí oficialmente mês passado. Então a gente entrou ali no leilão da companhia. Acho que é um case, até comparando com a Eletrobras, né, que a gente tem aqui no portfólio, é bem diferente do ponto de vista de risco-retorno, né? Tem muito menos risco, mas também tem menos retorno. Eu acho que ajustada ali a posição é uma posição muito boa. Então, plantando até nos riscos que a Eletrobras tem, né? A empresa está contratada em termos de preço de energia para os próximos anos, então não tem risco de preço de energia mais baixo nos próximos 3 anos ali, é relevante. A empresa não tem riscos ali da renovação das distribuidoras também, que outras empresas têm, já renovou as concessões há anos atrás. E até na questão, assim, eventualmente, de reestatização, como a gente tem na Eletrobras, também o risco nela é menor, dado que a participação do governo ela é muito baixa, né? Diferentemente da Eletrobras, o governo ainda tem 40%. Nessa ali na Copel, o governo foi diluído, então ele já tinha uma posição pequena por ter questão de ONPN, então ele tem menos 20%. Então, qualquer questão eventualmente futura, ela é muito diluída pela participação baixa do governo na companhia. Então, é, é um case que a gente gosta, assim, não acho que é um case que também tem um trigger específico de curtíssimo prazo, mas eu acho que é um bom carrego. A gente vê ali uma companhia gerando uma TIR real ali em torno de 12%, considerando já algumas medidas de corte de custos que eles devem fazer, tá? Então, é um case novo no portfólio, perfil ali mais defensivo. Outro nome que a gente colocou de volta no portfólio foi a Vibra, posição que a gente tinha já no portfólio, a gente zerou
alguns meses atrás por performance, mas dado o desempenho que ela teve no segundo tri, esse foi um case aí, como o Fausto falou, que teve um desempenho bom ali no segundo trimestre em relação às expectativas. Foi um treino desafiador, mas quando a gente olha na concorrência ali, ela foi melhor ali do que as concorrentes, do que uma Shell, do que uma Ipiranga, então e a gente acha que com essa nova política de preços da Petrobras, as grandes distribuidoras voltam a ter uma vantagem. A gente tem a redução ali de importação ali do mercado, pequenas distribuidoras. Então a gente está um pouco mais construtivo para médio prazo ali nesse nome. Andou bem no mês, é, mas a gente mesmo assim colocou uma posição ali de volta no portfólio. É, e outro nome que a gente colocou também no portfólio foi a Vale. É, Exposed, né? Devia ter botado até maior, mas a gente iniciou uma posição também ali no mês, apesar de todo esse ruído de China, de todo nós que está tendo desaceleração. A Vale bateu ali a gente acaba olhando mais em dólar, né? Bateu seus US$ 12. Lembrando que ela estava poucos meses atrás ali acima de 16, então ela teve um desempenho muito fraco. O mercado já tinha precificado, então na nossa cabeça de colocar Vale no portfólio foi muito mais apostar que já tinha muita coisa no preço do que apostar realmente numa retomada da economia chinesa, tá? Então a gente acha que, como o Janta falou, a China tem feito alguns estímulos ali para segurar, para não deixar a economia quebrar. A gente não está apostando que a gente vai entrar num bull market de super estímulos e a economia vai realmente retomar, mas que o governo vai deixar ali sempre, tem feito algumas medidas para tentar estimular ali o mercado imobiliário. E o minério de ferro, surpreendentemente, tem sido muito resiliente. Então, mesmo num cenário de bastante desaceleração, ele não bateu debaixo de US$ 100. Então, eu acho que isso dá um pouco de suporte para a companhia. É, então, nesses níveis ali é um que bateu. É uma posição que a gente já colocou uma posição, acabou andando bem ali no mês. É, mas é um pouco dessa cabeça. Do lado de venda, a gente zerou algumas posições também. A gente zerou ali uma posição que a gente já vinha vendendo ali de Cielo, já era uma posição pequena no portfólio. Acho que o resultado do segundo tri veio desafiador. Acho que o setor inteiro de meio de pagamento vem sofrendo ali com toda a competição do Pix, desaceleração um pouco da economia da parte de varejo. Então, a gente via como case de valor, mas o fato é que a competição ali começou a aquecer de novo no segmento. Um dos grandes cases da Cielo que a gente pegou no passado foi uma melhora competitiva. De fato, a gente está em vista de companhias um pouco mais agressivas e a empresa tendo que gastar de novo em força de trabalho para recuperar market share. Então, é uma dinâmica que a gente não gosta, apesar de que a gente acha o papel barato, mas a gente prefere considerar, esperar ali um ponto melhor de entrada. É, o outro nome que a gente zerou foi Grupo Soma, era uma posição pequena no portfólio. Essa aí a gente zerou por dois motivos. Diria, primeiro foi o resultado, essa foi realmente o resultado deixou a desejar do segundo trimestre. É, ela já mostrou ela vinha com um crescimento muito resiliente, principalmente em questão de alta renda, né? As marcas mais focadas em alta renda vinham segurando bem. E mostrou pela primeira vez uma desaceleração, é um crescimento ainda, mas mostrando uma desaceleração e um outlook para o terceiro tri também menos positivo do que a gente imaginava. Além disso, é a companhia de varejo mais prejudicada com essa questão de incentivos fiscais, ela tem bastante incentivo de ICMS nos estados. É, então, a gente não sabe qual é o outcome final. A gente preferiu também zerar, somando as duas coisas, um resultado um pouco pior, mais essa incerteza ali do que ela vai ser afetada por conta de estímulos, a gente acabou zerando a posição. Estamos olhando ali um ponto de entrada eventualmente melhor. E outra que a gente zerou, infelizmente foi uma posição que a gente acabou estopando, ali foi a Minerva, posição que a gente vinha também menor do que a gente já teve. O outlook estava realmente muito positivo, o preço do gado fazendo mínima dos últimos anos aqui, caindo uma queda muito forte, que beneficia muito a companhia, né, daquela que ela compra o gado aqui para exportar. Porém, acho que essa geração de caixa ali que a empresa está tendo acabou atiçando um pouco os controladores e fizeram um M&A gigante. Setor é um setor bem complicado de frigoríficos. Assim, as empresas têm sempre mais a vontade de ser maiores, a gente chama de empire builder, né? Querem construir impérios do que em gerar valor eventualmente para acionista. E fizeram uma aquisição muito agressiva. A empresa vale 5 bi em bolsa, compraram a parte da Marfrig por 7 bi e meio. Então, assim, e tudo com dívida, né? Então, a empresa se alavancou bastante. Foi a aquisição, diria que a mais esquisita que eu já vi na vida, talvez. A Marfrig disse que vendeu uma empresa que faz 750 milhões de EBITDA e a Minerva disse que comprou uma empresa que tem 1,5 bi de EBITDA. Então, a diferença entre o vendedor e o comprador é basicamente o dobro, né? Então, a gente não, e é uma empresa que não existe, né? Ela fez um spin-off de ativos, então a gente não tem como saber o número certo.
vai saber daqui a 12 meses só isso aí. Então, qual é o EBITDA efetivo dessa operação. Então, enquanto essa dúvida para no ar, fica muito difícil operar o papel. Sem contar que você tem uma empresa agora que está extremamente alavancada para o bem ou para o mal, né? Se der certo, vai subir muito, se der errado também, pode cair muito. Então mudou muito a dinâmica do papel, que era para ser um papel gerador de caixa defensivo. Então zeramos a posição ali até ter mais clareza ali do que eles fizeram, tá? É, bom, eu acho que é isso, gente, que a gente fez aqui no mês. Passar aqui para o Fausto.